Espera aí. Está bem, a seguir aos resultados fazemos aquela história da bancada. É gravado, não é? Por isso fiquei na dúvida como é que ia ser isso. Quando quiseres. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Futebol de Ouro. Estamos hoje na companhia do Mr. Oscar Nogueira, o nosso convidado do programa de hoje, e com os comentadores residentes habituais, Fernando Mendes e Mário Filipe. Hoje não houve, ou melhor, este fim de semana não houve Campeonato de Portugal, portanto a equipa de Gondomar que representa Gondomar no Campeonato Nacional de Séniores, o Gondomar jogou para a Taça de Portugal. E também o Rio Tinto, já vamos passar em revista os resultados da Divisão de Elite, também o Rio Tinto não jogou por ter jogado mais uma eliminatória, neste caso a segunda eliminatória da Taça Portugal. A mesma sorte para os dois clubes, os dois a jogar em casa, foram derrotados. Mais normal, se quisermos, a derrota do Gondomar contra o Cova da Piedade, um jogo equilibrado, derrota do Gondomar por 2-1. Já o Rio Tinto foi goleado em casa pelo Moura, uma equipa também do Campeonato de Portugal. Derrota esta que teve como consequência o afastamento ou a saída do técnico Pedro Ferreira do comando da equipa de Rio Tinto. Mário, pequeno comentário: a Taça Portugal acabou para as equipas de Gondomar. É verdade. Antes de mais, boa noite aos ouvintes da Gondomar FM, boa noite ao Mr. Oscar, é um prazer estar na sua presença também, que é o meu amigo Fernando e, claro, Pedro. De facto, o Gondomar manteve a toada que tem acompanhado já ao longo desta época no Campeonato de Portugal. Foi uma primeira parte muito equilibrada, que não conseguimos distinguir que estávamos ali perante duas equipas de escalões distintos, uma primeira parte muito equilibrada, e a segunda parte assim começou, mas o Cova da Piedade começou a tomar conta do jogo, começou a puxar os seus galões de equipa de segunda liga, tendo acabado por chegar ao golo já a meio da segunda parte. O Gondomar conseguiu responder, chegou ao empate, e tivemos ali uma fase de jogo que podia ter pendido para as duas equipas. Fosse qual fosse o desfecho, não poderíamos dizer que tinha sido um desfecho injusto, porque ambas estiveram muito bem, mas prevaleceu a lei do mais forte, a experiência do Cova da Piedade, e seguiu em frente, e o Gondomar fica. Mas acredito que agora vai-se concentrar única e exclusivamente no seu campeonato e seguir a sua caminhada. Um Gondomar que tem feito realmente uma caminhada quase imaculada neste Campeonato de Portugal, lidera a sua série. Já o Rio Tinto foi goleado em casa pelo Moura por 4-1. Fernando, alguma irregularidade também do Rio Tinto neste início de campeonato? Tudo levava a crer que o Rio Tinto este ano ia fazer um campeonato excelente e que ia, na Taça de Portugal, chegar onde fosse possível, porque não acredito que uma equipa do Distrital da Associação de Futebol de Porto chegasse muito longe. Agora, o afastamento do treinador, há bocado ouvi e já li, foi por vontade própria, foi ele que colocou o lugar à disposição, e a direção entendeu por bem não continuar com aquele timoneiro e procurar outro. Acho que qualquer uma das equipas de Gondomar, e estamos a falar do Gondomar do Campeonato de Portugal e do Sport Clube Rio Tinto da Divisão da Elite, tem que se preocupar com os campeonatos onde estão inseridos e não com utopias como a Taça de Portugal, que por muito prestígio que dê, muito longe nunca irão chegar, porque quando começarem a chegar as equipas da Primeira Liga, o problema ia aparecer. Se calhar iam conseguir receitas inesperadas, mas futebolisticamente falando podiam ter muito a perder com lesões, porque nestes jogos os atletas querem mostrar muito mais do que aquilo que muitas vezes têm a possibilidade de fazer, e isso causa desgaste e às vezes lesões que vão afetar o normal desenvolvimento e o comportamento desportivo ao longo do campeonato para o qual foram contratados e onde estão inseridos. Sendo assim, vamos então prosseguir com a revisão dos resultados este fim de semana da Divisão da Elite da Associação de Futebol do Porto. O Rio Tinto, como já falamos, não jogou, portanto o jogo que deveria ter feito contra o Infesta foi adiado, tal como o Valadares, que também participou nesta eliminatória da Taça de Portugal. Resultados então na Série 1, Vila 0, Rio Ave B 0, Lavrense 0 a 21,
Foz 0, Canelas 2, Boa Vista B 2, Padroense, Boa Vista B 0, Padroense 2, Maia Lidador 1, Grijó 0, Varzim B 1, Oliveira de Douro 1 e Salgueiros 1, Canidelo 0. Saliento aqui a primeira vitória do Salgueiros neste campeonato, agora treinado pelo Bruno Ribeiro. Na Série 2, ainda na Série 1, aliás, a equipa de Gondomar, a Rio Tinto, ocupa neste momento, com menos um jogo, ocupa a 13ª posição com 6 pontos. Na Série 2, então, resultados deste fim de semana: Vila Caís 0, Sousense 2, Nuno Álvares 1, Lousada 2, Sobrado 1, Vila Miá 2, Tirsense 1, Irmesinde 1, Barrosas 1, Aliados Lordelo 1, Baião 2, Lixa 2, Friamunde 2, Gandra 0, Gondomar B 2, Rebordosa 3 e São Pedro da Cova 4, Vilarinho 1. Um destaque para o Sousense, que continua uma caminhada também quase imaculada, tem apenas um empate e 5 vitórias. E o São Pedro da Cova, que vai no terceiro jogo seguido sem perder. Aliás, este jogo, nesta jornada, deu aqui um salto muito interessante na tabela classificativa. É já uma das 3 equipas que está em 7º lugar. Já o Gondomar B, com esta derrota, ocupa agora o 15º lugar na classificação, com 4 pontos. Mário, sei que viste o jogo ontem em Vila Caís, mais uma vitória em Sousense, um 2-0 ao intervalo, o resultado estava feito. Exatamente, foi mesmo isso. Foi uma segunda parte para manter, daquelas para manter. O árbitro não ajudou. Quando eu digo não ajudou, não quer dizer que tenha prejudicado uma ou outra equipa em concreto. O árbitro prejudicou o espetáculo em si. Uma primeira parte que o Vila Caís tentou entrar a surpreender, um jogo marcado por muito vento, principalmente a primeira parte. Quem conhece o campo de Vila Caís fica num alto, portanto foi um bocadinho complicado, mas talvez houve ali um lance do Vila Caís logo aos 5 minutos que eu acho que acordou o Sousense. O Sousense tomou conta do jogo e fez uma primeira parte que dominou completamente o adversário e chegou ao 2-0, como podia ter feito mais um ou outro golo. O intervalo foi mesmo isso, manteve, fez algumas substituições, uma por lesão logo na primeira parte, mas aí já estava o 2-0, até serviu para preencher ali um bocadinho mais o meio campo. E o árbitro, como disse há pouco, a segunda parte foi muito aquelas faltinhas, não deixou o jogo correr, mas oportunidades que surgiram foram sempre para o Sousense, nenhuma flagrante, que se possa dizer, mas o Vila Caís nunca criou qualquer perigo. Eu diria que foi a vitória mais consistente do Sousense nestas 6 jornadas já decorridas, porque mesmo as outras houve momentos que dominou completamente o jogo, mas houve outras que se desconcentrou completamente, e eu acho que este jogo foi o mais consistente. Vamos ver agora o futuro, porque penso eu, os desafios, pelo menos pela classificação e do que se sabe das equipas que estão lá mais para cima, vão começar agora os desafios para o Sousense. Aliás, o Sousense já é um jogo difícil no próximo domingo contra o Lixa. Exatamente. E penso que a jornada seguinte será a visita a São Pedro da Cova, portanto vizinham-se jogos. Exatamente, complicados. vamos ver aí agora. Eu destaco aqui nesta equipa Sousense, estava agora aqui a ver, isto se calhar é uma pergunta para fazermos para a semana que vem, quando cá estiver então o treinador de Sousense, o professor Jorge Batista, que será o nosso convidado da próxima semana. Mas assim de repente vejo aqui 5 jogadores da formação de Sousense. Que importância para ti tem, tu que acompanhas de perto o Sousense, a presença de tantos jogadores da formação? Eu estava agora aqui a contar: o Ventura, o Telmo, o Jota, o Fabinho e o Matos, pelo menos esses que jogaram. Exatamente, ontem. Jogaram bem. O Fabinho saiu ao intervalo por já estar amarelado, e da maneira que estava o jogo podia o Sousense ficar a jogar com menos um. O Ventura entrou logo na primeira parte para substituir o Diamantino, entrou muito bem, serviu para preencher o meio campo. O Matos fez, embora não seja de raiz um defesa direito, fez muito bem a posição, porque entrou no início da segunda parte para substituir o Fabinho. E o Jota, um jogador formado no Sousense, que foi terminar a sua formação no Passos Ferreira, regressou mais jogador. Neste momento temos uma frente de ataque que entusiasma. Temos o Zé Augusto, que eu acho que toda a gente conhece e sabe a qualidade que tem e o que ainda luta dentro de campo, e o Jota, que eu penso que pode ser um Zé Augusto em preparação por tudo que dá à equipa.
Portanto, o Telmo também já é uma figura da formação que já tem a sua história marcada na União Desportiva Sousense, também já tem um trajeto muito interessante. E de facto eu penso, é o que eu costumo transmitir aos meninos que frequentam a nossa formação, é que olhem para a nossa equipa sénior e que acreditem que podem chegar lá, porque neste momento quem joga no Sousense nos escalões de formação ambiciona chegar ao Sousense porque vê que o Sousense é uma equipa sénior que já é respeitada em todo o distrito e até já, enquanto percorreu os campeonatos nacionais, não é? Também já por algumas localidades limítrofes aqui da zona, não é? Portanto, acho que é importante para a formação também continuar a crescer. E antes de começarmos, ou aliás, antes de continuarmos com a revisão dos resultados deste fim de semana com a Divisão de Honra, a primeira divisão e a segunda, inauguramos hoje no Futebol de Ouro uma rubrica em parceria com a publicação online Bancada Distrital. É o Minuto Bancada Distrital, autoria de Henrique Daniel Silva. Ferreira deixa o Sport Clube do Recife, da Série 1, após na segunda eliminatória da Taça. Calica. Conquistou a taça AF Porto e o Calica acalentou a esperança do terceiro na luta pelos lugares dos playoffs de subida quando ninguém acreditava. Na presente temporada, os resultados menos bons acabaram por influenciar... Bem, como puderam ver, aqui algumas dificuldades técnicas no lançamento desta peça. Agora sim, vamos ouvir então o momento Bancada Distrital, autoria de Henrique Daniel Silva. Semanas depois do ranking oficial o dado curioso é que na época passada esses dois treinadores foram oficializados no mesmo dia pelas respectivas equipas e que existiram que também faleciam os dois no mesmo dia. Os dois treinadores divisionários parece que andaram combinados, é que na temporada passada até fizeram um trabalho meritório, pelo requinto Pedro Ferreira conquistou a taça AF Porto e o Calica acalentou a esperança do terceiro na luta pelos lugares dos playoffs de subida quando ninguém acreditava. Na presente temporada, os resultados menos bons acabaram por influenciar o destino destes treinadores. Apesar de tudo, e face ao que fizeram na temporada passada, a saída foi limpa e no timing certo. Foi então um momento Bancada Distrital, uma parceria com a publicação online Bancada Distrital, que iremos então todas as semanas ter aqui logo no início do programa. Continuamos para a Divisão de Honra, resultados deste fim de semana da Série 1, Dragões Sandinenses 0, Parafita 1, Lessa do Balio 0, Peruzinho 1, Águas Santas 0, Custóias 2, Golpilhares 1, Balazar 0, Pedroso 2, Milharos 1, Arcozelo 3, Cerzedo 1, Nogueirense 4, Candal 2 e Castelo da Maia 1, Gondim 0, jogo sobre o qual iremos falar mais daqui a alguns minutos com o Óscar Nogueira. Na Série 2, resultados diferentes para as equipas de Gondomar. O Gens venceu em casa o Caído Rei e o Atlético Rio Tinto perdeu fora portanto, contra o São Lourenço de Douro por 1-0. Restantes resultados: Penafiel B 0, Marco 4, Rio de Moinhos 0, Liberação 1, Alfenense 0, Alpendurada 0, Gens 1, Caído Rei 0, São Lourenço de Douro 1, Atlético Rio Tinto 0, Aparecida 2, Valonguense 0, Bogadense 3, Águias de Iris 2 e Felgueiras B 1, Fulgosa 3. Na classificação, o Gens é nono com 5 pontos e o último é o Atlético Rio Tinto, que tem apenas um empate e, portanto, apenas um ponto ao fim das 4 jornadas. Na Série 1 da primeira divisão,
As equipas de Gondomar também, as duas a jogar fora e com resultados diferentes. O Fanzeres foi ganhar a casa do Torrão por 3-0 e o Oteiense perdeu por 2-1 contra o Sporting de Campo, num jogo onde esteve a vencer ao intervalo. No entanto, a equipa de campo na segunda parte a dar a volta ao resultado e estabelecer o resultado final em 2-1. Resultados: Torrão 0, Fanzeres 3, Desportivo Portugal 0, Cristuma 0, Ramaldense 1, Luverense 0, Roriz 1, Aldeia Nova 2, Sporting de Campo 2, Ateiense 1, Mocidade São Gemil 2, Pasteleira 1, Milheiros 3, Os Lusitanos 3 e Senhora da Hora 6, São Félix da Marinha 0. Na classificação, o Fanzeres subiu ao terceiro lugar, tem agora 7 pontos e o Oteiense é oitavo com 4 pontos. Fernando, um jogo onde o Oteiense vai para o intervalo a poder sonhar com a vitória, de resto vai a ganhar por 1-0. Na segunda parte entra e tem uma oportunidade clara de golo para fazer o 2-0. O que é certo é que depois quem tomou conta do jogo foi o campo. A inexperiência paga-se caro. Desde 2010 até à data, sempre que o Oteiense se deslocou ao campo, o pior resultado que conseguiu foi um empate 2-2, nunca lá tinha perdido. A primeira parte foi uma primeira parte muito equilibrada, em que pronto, nós conseguimos marcar quase no final, num lance bola parada, num canto, e chegamos ao intervalo a vencer 1-0. A experiência do adversário ditou o resultado final, contra a nossa inexperiência, porque não é normal a mesma equipa sofrer 2 golos de lançamento de linha lateral, e foi o que aconteceu. 2 lançamentos de linha lateral, 2 golos. Por isso, ainda estamos no início, por isso é o início e como tal nós ainda não estamos muito preocupados, mas preocupa o facto de não se ler bem o jogo por parte dos próprios atletas que estão dentro do campo. Os atletas têm a obrigação de se ajustar de acordo com as necessidades do jogo. O jogo dita determinados pressupostos que, antes de chegar a mensagem dentro do campo, o próprio atleta tem que ter a função e a preocupação de se adaptar à circunstância do jogo. Por isso, e como lhe disse na semana passada, a mim custa muito falar do Oteiense, porque falo como dirigente e o coração bate, mas nada nos levava a crer, e com o início da segunda parte ainda melhorou, porque tivemos logo no primeiro minuto uma bola ao poste, que era o 2-0, e aí se calhar a equipa do campo ia desmoronar, porque os atletas estavam muito nervosos. É uma equipa muito adulta, mas também muito veterana, e que iam perder as estribeiras. Isso não foi conseguido, o resultado é o que é. E a diferença esteve aí. Eu também vi o jogo e pareceu-me que realmente a diferença esteve aí. Numa média de idades que deve rondar os 20 anos, talvez, 20 e poucos anos. A equipa do Oteiense tem 22,75 de média. Exatamente. Portanto, uma equipa muito jovem contra uma equipa muito experiente. Exatamente. E com aqui uma condicionante que, penso eu, poderá ter feito toda a diferença numa fase tão inicial do campeonato. A equipa do Oteiense é praticamente toda nova, os jogadores, há muitos deles a conhecer-se ainda, e a equipa do campo, tirando 2 jogadores, se não me engano, quase todos transitaram da época passada. Ontem de início jogaram 4 atletas da época passada, 5 atletas da época passada. Por isso o André, o Dani, o Carlos, o Gonçalo e acho que mais nenhum mesmo. E o Rui, 5 atletas da época passada. Por isso é natural, mas não foi por aí, não foi pela arbitragem. Aliás, eu não conhecia esta equipa de arbitragem, fiquei preocupado quando vi a nomeação. Mas depois, quando cheguei ao fim, dei os parabéns, porque acho que estiveram bem aqueles lances. Claro que quando estamos a jogar com atletas que têm mais de 30 anos e muita experiência neste campeonato, eles sabem usar o corpo, eles sabem usar as manhas, sabem isso tudo. Nós temos de ter as armas, os antídotos para contornar esses obstáculos, porque isso faz parte do jogo. Por isso é que eu sou muitas vezes, quando me falam no vídeo-árbitro, eu digo que não conheço, que só conheço as equipas, o vídeo-árbitro não conheço, porque isso é muito fácil ajuizar por câmaras. E o trabalho do árbitro acho que foi excelente, por isso também não foi por aí, é mesmo a inexperiência. Neste caso, de árbitra, Joana Oliveira, que fez realmente uma boa arbitragem. Fez uma boa arbitragem, sem nervosismo, teve hipótese de excluir atletas do jogo, soube resolver o problema. Embora eu acho que com um árbitro mais rigoroso, a equipa do Sporting Clube de Campo acabava o jogo com 8 elementos, porque estavam lá 3 atletas que durante a segunda parte agrediam a estalo os adversários.
Aliás, houve um atleta, nomeadamente o defesa direito, que se deslocou da ala direita, foi ao centro, deu um estalo no jogador e voltou e não lhe aconteceu nada. Mas admito que o árbitro estava preocupado com a lesão do atleta e nem viu isso. São as contingências às vezes do futebol, é experiência, meu amigo. Prepara-se já então o jogo da próxima jornada contra o Ramaldense, o primeiro classificado neste momento. Terminamos então a revisão de todos os resultados das equipas de Gondomar com a segunda divisão, onde o Melres venceu pela primeira vez por 2-1 em casa contra o Vila Boa de Quires. Restantes resultados: Calçada 0, Vila Boa de Bispo 0, Melres 2, Vila Boa de Quires 1, Lomba de Amarante 2, Macieira 3, Passo de Sousa 2, Aveleda 3, Boim 0, Varziela 1, São Vicente 0, Airães 0, Lagoas 2, Croca 1 e Nevogilde 3, Nespereira 1. Folgou o Passo de Sousa. Com esta vitória, o Melres soma agora 4 pontos, tantos quanto o Vila Boa de Bispo, que é o segundo classificado. Portanto, o grupo dos segundos classificados está também o Melres. E nesta revisão da matéria dada do fim de semana, estamos conversados. Trazemos então à conversa o nosso convidado, Óscar Nogueira, no seu segundo ano como treinador do Gondim Maia. Óscar, está a ser um início complicado, depois de uma pré-época com excelentes resultados, inclusive a vitória no Torneio da Maia, prestigiado Torneio da Maia. O início deste campeonato com um empate e 3 derrotas, a não ser condizente se calhar com o valor da equipa. Antes de mais, boa noite. Sim, é evidente que quem vê o futebol de uma forma superficial pode dizer claramente isso, não é? Quem vive o futebol ou quem conhece o futebol e os pormenores que fazem dele essas coisas acontecer, se calhar não surpreende tanto. Se me perguntarem se neste momento estou preocupado, se calhar em termos profissionais fica-me bem dizer que sim, em termos de experiência digo que não, porque acabaste de dizer muito bem, nós fizemos uma pré-época um bocadinho acima das expectativas daquilo que era fazer uma equipa completamente nova, e eu lembro-me que num plantel de 21 jogadores, que é o que temos, ficaram 7 jogadores da época passada. Lembro-me, ouvi ali o Fernando a dizer que a média de idades da equipa do Oteiense é de 22-35, a nossa não chega a tanto, e mesmo assim temos um atleta com 35 anos, que é o guarda-redes. Mas isto não é uma desmotivação para mim, mas sim um desafio para mim. Nós temos miúdos com muito potencial, nós temos miúdos com muita qualidade individual, mas que têm que perceber que o futebol é um jogo coletivo e que enquanto nós não formos uma equipa, eles não conseguem evidenciar-se enquanto individualidades. E neste momento a grande diferença que existe entre a pré-época e a época propriamente dita é exatamente isso que vocês acabaram de dizer, é a experiência. Na pré-época, nos jogos de treino não há árbitros, nos jogos de treino não há pressão sobre ninguém, não há pressão dos resultados, não há artimanhas para se poder ganhar jogos, e quando eu digo isto é tirar proveito da experiência dos adversários e das variantes que o jogo nos dá. Portanto, na pré-época é tudo muito soft, é tudo muito, é quase jogar à bola e não é jogar futebol. O jogo em si depois vai-nos exigir outras coisas que neste momento nós estamos um bocadinho aquém, e que vamos crescendo de jogo para jogo. Todos os jogos vão evidenciando algumas carências que a equipa revela, individualmente e coletivamente. Há coisas que também nós não conseguimos controlar e que também não ajudam no crescimento dos miúdos, não é? Que eles começam a não acreditar no próprio processo de crescimento porque chegam ao domingo e por isto ou por aquilo acontecem adversidades, umas delas criadas por nós próprios, outras criadas por terceiros. Mas nada disto me surpreende ao fim de 17 anos de treino, não é? Portanto, é um processo que vai levar algum tempo. Eu tinha dito que acreditava que esta equipa chegasse a um rendimento aceitável a partir da 6ª, 7ª jornada, e continuo a acreditar. Acho que neste momento a equipa precisa de uma vitória para os miúdos acreditarem neles, para perceberem que o processo de crescimento é mesmo assim, que crescem é com as adversidades e não é com o conforto, e que ainda bem que isto acontece para eles perceberem que o futebol que é uma coisa muito mais séria, que é uma coisa muito mais abrangente do que só propriamente tratar bem a bola e fazer umas coisas bonitas com a bola. Portanto, tranquilo em relação àquilo que eles têm trabalhado. Estou satisfeito com a maior parte do plantel. É evidente que seria um bocado hipócrita se dissesse
possa haver 2 ou 3 ou 4 jogadores que estão aquém daquilo que era expectável para o momento, mas isso também é por isso que os plantéis também têm 20, 21, 22 jogadores, que é para tapar essas carências, mas é um processo normal de evolução e é um processo normal de um crescimento, de um projeto que o clube apresenta para 2 anos, que no primeiro ano foi exatamente baixar o orçamento, que acho que é importante as equipas viverem com as suas realidades, mas ao mesmo tempo potencializar miúdos que têm a ambição, ou que devem ter a ambição de aparecerem em patamares superiores e que querem simplesmente uma montra para se poderem mostrar. Daqui a bocadinho tinha aqui uma pergunta já engatilhada sobre isso, porque... Eu por acaso posso só porque estou a achar curioso, porque há um pensamento que eu tenho já há algum tempo, e o Fernando falou e agora o Oscar também falou, que eu acho que quem sai da formação se calhar tem muitas mais dificuldades nos patamares mais abaixo do que se calhar se começar mais acima. Também depende da formação de onde sai, como é óbvio, mas acho que já se arrasta um ano. Há uns anos essa situação que há sempre maior dificuldade nos patamares, nas divisões inferiores. Eu pergunto, é um trabalho que deve ser feito na formação, é um trabalho que não pode ser feito, seria se calhar um bocadinho um trabalho feito com os árbitros que deve proteger mais quem está a chegar desses veteranos que usam de tudo, não é? Se calhar já não têm a frescura, ou de certeza que a maior parte, não é? Porque temos o Zé Augusto que continua a vê-lo a treinar ali diariamente e vai sempre na frente do pelotão, mas que não têm já a capacidade física de acompanhar esses jovens e se calhar usam isso. Será que parte dos árbitros, parte da formação? Gostava de saber a opinião. A minha opinião em relação aos árbitros é que os árbitros devem entrar no espetáculo quase como de uma forma discreta. Eles não têm que avaliar as idades, eles têm que avaliar o jogo e respeitar o jogo conforme ele se apresenta. Essa é a opinião que eu tenho sobre os árbitros, e se a maior parte conseguir fazer isto, está a fazer um grande benefício para o futebol. Em relação a essa parte, que é uma pergunta pertinente e interessante, eu concordo plenamente, porque eu posso dar o exemplo de 3 a 4 jogadores que vieram da formação de patamares superiores, em termos de formação, e que estão com grande dificuldade em se afirmar. Porquê? Porque o futebol é diferente, é verdade, é um futebol com muito mais contacto, é um futebol com muito mais intensidade, com menos espaços para pensar o jogo, de uma forma menos trabalhada, se calhar estruturalmente, em termos táticos, e que causa-lhes algumas dificuldades e algum desconforto em termos de adaptação e em termos de interpretação do jogo. Mas aí também concordo com aquilo que o Fernando acabou de dizer há pouco. A inteligência faz parte do jogador, não é? E o jogador, quanto mais rápido interpretar o jogo, quanto mais rápido absorver e assimilar aquilo que é o seu habitat no momento, mais facilmente vai render e mais facilmente vai interpretar aquilo que o jogo exige. Portanto, quando nós chegamos a uma realidade que é totalmente diferente daquela que tínhamos, percebemos que a maior parte do nosso conforto e das coisas bonitas que existiam, que deixam de ser menos bonitas e passam a ser mais pragmáticas e mais práticas, e tentamos fazer aqui um braço de ferro com isso mesmo, vamos ter muitas dificuldades em nos afirmar. Portanto, o jogador tem que ser flexível e polivalente a adaptar-se ao futebol que está inserido. Tu falaste aí há bocadinho, passaste assim ao de leve, mas eu percebi que seria talvez isso que a direção também tenha pedido, ou seja, que é um projeto de 2 anos. Agora a pergunta que eu faço é esta, e por acaso temos aqui na mesa um bom exemplo daquilo que é a paciência necessária para que os resultados apareçam ou não, ou pelo menos ter a paciência suficiente para perceber que muitas das vezes não é culpa nem dos treinadores nem dos jogadores, é culpa se calhar de uma conjuntura que aconteceu quando os resultados não aparecem, e já falámos aqui várias vezes. Tem que se fazer uma leitura, com o Fernando, uma leitura global. Mas a minha pergunta é exatamente essa. É muito bonito falar em projetos. Acho que é muito bonito falar em projetos, é muito bonito falar em projetos e formação, e vamos valorizar os jogadores e nós como treinadores, e nós estamos aqui 3 na mesa e 1 de bancada, e nós sabemos como é desafiante nós projetarmos jogadores, não é fazê-los porque eles já estão feitos, mas projetá-los, dar-lhes as ferramentas necessárias para que eles evoluam, e nós gostamos disso. A mim preocupa-me, sinceramente, assusta-me às vezes quando ouço alguns dirigentes a falar nisso.
depois somos os primeiros a não ter paciência nenhuma se os resultados não aparecem. Porque não têm experiência. Era isso que eu ia perguntar. Será que neste momento, no futebol distrital, a pressão é maior para os resultados? Esta utopia, digamos assim, dos projetos é mesmo real? E tu sentes isso no Gondim? Ou sentes que, lá está, se as vitórias não aparecerem, o projeto já não é tão visível, ou esfuma-se mais facilmente? Eu, muito sinceramente, é uma coisa que não me preocupa muito. Eu não estava a perguntar a ti como treinador do Gondim, estava a perguntar a ti como treinador. Não, infelizmente isso é a realidade que a gente vê todos os dias, não é? A realidade que a gente vê todos os dias é discursos bonitos e saudáveis, e depois atitudes e práticas completamente distintas, não é? Pronto, mas isso é aquilo com que a gente tem que lidar semanalmente ou diariamente. Eu, propriamente dito, mal era, e no dia em que eu pensar assim, certamente não serei um treinador apaixonado como sou. Mal é se eu vou para o treino ou se vou para o jogo a pensar que, se não ganhar, que tenho o projeto interrompido ou qualquer coisa do género. Até porque no futebol há sempre duas variantes. Os projetos têm sempre duas vertentes. Há a vertente diretiva e a vertente técnica, não é? E o projeto tanto pode ser aliciante e pode estar a ser cumprido da parte diretiva, como pode ser aliciante ou estar a ser cumprido da parte técnica. E das duas partes pode haver, eventualmente, algum descontentamento e as pessoas, a partir daí, chegarem a um acordo. Mas não é o caso. Neste momento não é o caso nem de uma parte nem da outra. Neste momento estamos focados, eu estou focado no trabalho diário, porque realmente vejo miúdos que têm muito potencial e acho que são miúdos que têm capacidade para poder jogar noutros patamares, se crescerem, não só na parte desportiva, mas também na parte mental e na parte física. Se fizerem uma análise global daquilo que é o rendimento deles, podem eventualmente aparecer noutros patamares. E estou focado somente nisso, e é óbvio, em que o clube atinja rapidamente os seus objetivos, em que as pessoas andem mais satisfeitas, porque é evidente que trabalhar sobre vitórias é muito menos difícil do que trabalhar sobre resultados menos positivos. Portanto, isto é um conjunto de variantes que faz de nós todos os dias irmos com desafios para ultrapassar no treino, mas nunca focado em saber se o projeto vai ser interrompido ou não vai ser interrompido, porque o futebol é o momento e nós não podemos viver o futuro se o presente não está completamente conseguido e se não estamos a conseguir cumpri-lo. Portanto, neste momento a única coisa que me preocupa e que me move é preparar esta semana os meus jogadores da melhor maneira possível. Possivelmente já vou conseguir ter 16 jogadores disponíveis para o jogo domingo, que por acaso é com uma equipa daqui do Conselho, que é com o Atlético Ritinho de Pataça. Porque fui impedido de ter 3 jogadores durante estes 2 jogos e que me causou algumas dificuldades, mas de qualquer das formas o futebol é os desafios que a gente tem que ultrapassar e nós estamos lá para arranjar soluções, não é para arranjar desculpas. Oscar, não achas, era uma pergunta que eu queria fazer ao Oscar, porque é a sensação que eu tenho, que começou por uma sensação e eu cada vez começo a ter mais certeza acerca disso, mas como não sou o dono da verdade, vou aproveitar o facto de estares aqui e já não falávamos há muito tempo. Não achas que cada vez existe menos? Há bocado estavas a dizer que se não acreditasses deixavas de estar apaixonado por aquilo que gostas. Aquilo que eu tenho notado, e não sei se também sentes isso, é que sempre que há intenção de um clube ou de um treinador, começa sempre na ideia do clube e depois passa para a equipa técnica, em lançar miúdos, no momento em que eles são lançados e que se começa a trabalhar com eles, que se nota uma falta de paixão, uma falta de vício, uma falta de querer, uma falta de atitude, uma falta de compromisso, uma falta de muita coisa, que o simples facto da madrinha fazer anos é justificativo para se não aparecer no treino. Já sentiste isso? Eu sei que isso funciona assim e sei que 90% dos casos funciona um bocado assim. Felizmente, ou por uma questão de organização ou por uma questão de exigência da minha parte, ou por uma questão de sorte, eu tenho que dar um louvor aos meus atletas, porque eu tento abrir o jogo desde o primeiro dia e tento pôr um panorama o mais negro possível para eles saberem com o que é que contam. Depois tudo que vier vem por acréscimo e eles ficam mais receptivos àquilo que a gente exige.
Em relação aos meus atletas, eu não tenho razão de queixa, porque eles sabem que não podem faltar a treinos, sabem que têm que cumprir, sabem que são penalizados se não os cumprir, sabem que são penalizados se não os cumprir de uma forma séria. Portanto, eu costumo lhes dizer o seguinte: nós, não sendo profissionais, temos de trabalhar como profissionais. E se vocês querem ser jogadores de futebol, têm que começar pela organização, pelo rigor e pela exigência. Ninguém consegue nada sem rigor, organização e exigência. É aquilo que eu acredito no futebol e é aquilo que eu baseio, aquilo que é o meu trabalho. Eu não tenho problema que me critiquem como treinador, com as ideias que tenho em termos de futebol. Agora, há uma coisa que eu nunca vou abdicar dos meus princípios enquanto treinador de futebol, que é a exigência, a organização, disciplina. Isso são 3 coisas que são bases para qualquer trabalho. E eu acho que aí tenho tido alguma sorte e realmente também tenho tido frutos a exigência do cumprimento que nós pomos logo desde o início, desde a pré-época, que normalmente as questões de férias é sempre um bocado difícil de gerir. Eles sabem que seja o tempo que for, que são penalizados, não é? Não só porque eu exijo que a direção também os penalize, porque quando se cumpre temos que exigir, não é? Nós, para exigir, temos que cumprir, e para cumprir temos que exigir, não é? Eu penso assim. Portanto, agora, eu sei, porque há uma grande dificuldade neste momento em nos conseguir apedrejar de atletas com qualidade e ao mesmo tempo com o compromisso. Também tem-me acontecido eu abdicar de alguns jogadores com qualidade porque não têm compromisso. Eu prefiro trabalhar com um jogador comprometido, com um jogador com qualidade e que não seja comprometido, e daí se calhar às vezes abdico um bocadinho da qualidade para tentar ter um grupo mais forte e um grupo mais coeso e um grupo mais sério. Pronto, conheço colegas meus que preferem o contrário, preferem se calhar um jogador que vá ao domingo e que há muitos treinadores que aquele jogador é jogador de jogos, não é jogador de treinos. Eu não acredito nisso. Para mim, quem treina mal não joga bem. E eu tenho uma frase que digo muitas vezes: quem treina a 50 não pode jogar a 100. É a minha forma de ver o treino, é a minha forma de ver o jogo. Não acredito nessas coisas. Portanto, é a minha forma de estar. Quem trabalhar comigo sabe que vai esperar sempre da minha parte esta exigência, às vezes um bocado desagradável, que eu sei que sim, porque quando se tem, e é muito mais difícil, e eu que já trabalhei nos 3 patamares, o Honra, Elite e Campeonato Nacional, que quanto mais passos atrás damos, mais difícil é trabalhar. Porque o compromisso é menor, a exigência das próprias direções, de algumas direções, é muito mais facilitada, porque mas nós não podemos exigir porque só pagar, nem que paguem 50 euros. Nem que seja a 0. Nem que seja a 0. Se há um compromisso, é para se cumprir. Ponto final. É esta a minha ideia, e enquanto treinador, enquanto eu tiver paciência para lidar com este tipo de situação no futebol, é a minha forma de estar. Eu agora não te estava a fazer essa pergunta pelo facto de seres treinador, era precisamente pela experiência e pela dificuldade que eu sinto, não só no clube que dirijo, mas também em todos os clubes aqui da nossa área de residência, que dificilmente se consegue promover jovens à primeira equipa. O objetivo é esse. Hoje toda a gente fala em projetos de formação, pegando na palavra projeto do Pedro, mas isso é uma treta, porque os projetos de formação servem para os clubes se apetrecharem dinheiro, e depois, se tiver um treinador que os aceite, tudo bem. Se não tiver um treinador que os enquadra aqueles 3 que a Associação do Porto obriga, que são os sub-21, mas é para fazer número só, ou então alguns até prescindem de levar esses atletas e que fazem uma convocatória muito mais restrita. E a questão que eu te estava a fazer é precisamente para as pessoas ouvirem. Foi propositada esta pergunta, porque quando me dizem a formação, e eu falo do clube onde estou, pela primeira vez conseguimos promover 5 atletas dos escalões, que não é formação, pronto, é formação possível, porque nós não temos condições para isso. Promovemos 5 atletas, e aquilo que eu noto é que dos 5, um desistiu porque queria ser titular com 18 anos, e num lugar muito específico, por isso queria igualdade de circunstâncias com os demais. Outro acabou por assinar e também desistiu porque os treinos terminavam às 10 horas. E isto é muito complicado de gerir. E eu sei que há muita gente que nos está a ouvir, e provavelmente da associação também, que esta exigência dos sub-21 para obrigar os clubes a promover atletas é muito difícil.
O clube faz o devido enquadramento, o clube faz o acompanhamento desde muito novos até chegar à idade adulta, só que falta o compromisso. É que nem se comprometem com a vida em si, nem com o desporto. E há pouco eu ouvi aqui o Mário dizer, e o Pedro, que jogaram 5 atletas da formação do Sousense na equipa principal. Que eu saiba, e peço desculpa se estiver errado, só um é que nunca abandonou o clube e está lá desde pequenino, que é o Fábio Gabriel. Todos os outros saiu, mas foi como sénior para o Liberador. Como jovem, nunca saiu para se promover. Enquanto que há ali outros que chegaram a uma altura da vida e que acharam que eram Cristianos Ronaldos e eram filhos de pessoas com grandes obrigações do clube e foram procurar outros clubes para jogar, nomeadamente o Gondomar, o São Pedro da Cova, já como séniores procuraram um Espinho. Por isso, é produto da formação condicionada. Produto da formação ao Fábio Gabriel, que desde pequenino o Gondomar andou atrás dele, ele era iniciado e ele nunca saiu. Sim, Fernando, mas eu quando falo da formação, isto ser formado num único clube, como se fala aí alguns históricos, eu acho muito bonito e acho que... Mas cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil, é isso mesmo. Claro. E não critico quem procura outras oportunidades, porque eu acho que a formação, acho que faz parte da formação. A formação, quando acho que é uma palavra que engloba exatamente talvez essas experiências e para que eles cheguem mais jogadores. Às vezes falava só aqui, saindo um bocadinho do âmbito, peço desculpa, da formação do Porto, que não existia a formação do Porto. A verdade é que o Porto teve grandes centrais dos melhores do país e que eu considero que eram da formação do Porto porque tiveram 2, 3, 4 anos a maturar e chegam os jogadores, pronto, e eu acho que isso faz parte de todo um processo de formação. Mas aí consiste em outro enquadramento. Não exatamente, pronto, e estamos a falar, exatamente. Pronto. Agora, às vezes é propositado por parte dos clubes para maturar os jogadores. É isso, há clubes satélites, há parcerias, há isso. Uma coisa que eu gostava de deixar aqui à discussão na mesa para os meus 3 amigos, que é, estaremos a falar de mais em formação e menos em preparação? Ou estamos a formar em vez de preparar? Eu acho que neste momento há um grande problema, que é os pais dos atletas. Eu vou dar um pequeno exemplo, que não tem nada a ver com o clube. Eu até fui atleta desse clube enquanto jovem, que é o Salgueiros. O Salgueiros tem muitos escalões de formação, se calhar 2 equipas em cada escalão, e se nós formos ver a origem do atleta que lá têm, em cada época vão pescar um conjunto de atletas a determinados clubes. Não vou dar o exemplo do Ataense, porque não é exemplo, que nós andamos com a casa às costas. Mas o miúdo com 7 anos tem melhor condição de trabalho, por exemplo, no Sousense ou no Salgueiros, que não tem casa própria, hoje treina aqui, amanhã treina acolá e depois acolá. Que tem treinadores que vão para lá com um objetivo rápido de promoção e, se possível, de ascensão na carreira. E isto não é o miúdo que escolhe, porque o miúdo tem 7 anos. O pai é abordado e a formação já não é o clube que lhe estive a dar, nem o outro clube que vai dar. A decisão passa pelo pai. O Salgueiros é melhor, de facto. São 2 exemplos que eu estou a dar, concretos. É verdade que o Salgueiros não tem casa e é verdade que o Sousense tem umas excelentes instalações e é um clube estável. E eu digo assim, porquê trocar? Por isso, o degradar da formação e depois chegarem a séniores e não terem o tal compromisso tem a ver com isso mesmo, desde muito novos. Já os clubes preocupados com eles, porque eu admito que apareça um Benfica, que apareça um Rio Ave, que apareça o Sporting, que apareça o Futebol Clube do Porto, que apareçam clubes desses, que tem o Braga, que tem todas as condições para dar aos miúdos. Agora, clubes da mesma área geográfica, que têm dificuldades de espaços de treino, mais que colocam miúdos, muitas vezes 7 anos, a treinar até às 10 horas da noite. E eu pergunto, isto é formação? Esse miúdo, quando chegar aos séniores, eu já joguei no Salgueiros, eu já joguei no Porto, eu já joguei... Jogou não, foi para lá alimentar um conjunto de pessoas durante um determinado espaço de tempo, porque depois a margem de progressão não vai ser nenhuma. Subscrevo inteiramente e queria, puxando a brasa um bocadinho, como sabem, estou ligado à formação do Sousense e é com orgulho que digo, quer por parte da coordenação, quer por parte dos atletas. Tivemos os juvenis sub-17, foram campeões distritais, foram abordados por imensos clubes da área metropolitana do Porto. A coordenação falou com eles, disse, se surgir os clubes que o Fernando falou muito bem,
clubes já com história, Boa Vista, Porto, com estruturas montadas que permite que fazê-los crescer, muito bem, nós nunca seremos. Mas se forem clubes da nossa dimensão, pensem bem. E eu fiquei muito satisfeito ao ver que daqui para Campeonato Distrital de Juvenis apenas saiu um atleta para o Penafiel. Sim. Jogar o Campeonato Nacional de Segunda Divisão de Júniores. De resto, todos os campeões distritais estão neste momento na formação júnior de Sousense. Portanto, eu isso acho que concordo inteiramente com o Fernando. O grande problema é dos pais e nessa equipa se calhar tivemos essa ajuda, digamos assim. Vamos regressar aqui. Exatamente, peço desculpa. Oscar, há bocadinho assim ao de leve, falaste em outras condicionantes que impediram que neste momento o Gondim tenha mais pontos, se calhar, ou pelo menos que te estragaram os planos durante 2 jogos, porque ficaste sem 3 jogadores, tu próprio ainda estás a cumprir um castigo de 30 dias. Foi assim tão mal o que se passou em Sandim? Aquilo que se passou em Sandim, eu acho que nem vale a pena abordar, porque acho que não releva nada ao futebol, nem é isso que nos faz andar no futebol. Portanto, acho que não é aí que vou dar a importância à abordagem sobre o jogo de Sandim. Acho que é um jogo para esquecer. Acho que foi uma tarde infeliz, para ser simpático, de alguém que quis ser protagonista de um jogo de futebol, e que eu, para mim, continuo a dizer que os protagonistas dos jogos de futebol são simplesmente os jogadores, com alguma intervenção eventualmente dos treinadores, mas que os intervenientes do jogo é os jogadores. Os árbitros devem ser uma peça quase decorativa e simplesmente deviam ser os mais discretos possíveis. E eventualmente há quem pense exatamente o contrário e funcione exatamente ao contrário. Passando desse jogo do Sandim, há aqui duas saliências que eu faço, que é o seguinte, e não vamos fugir muito em relação àquilo que estávamos a falar da formação. Eu penso que a experiência que tenho quase 40 anos de futebol, entre jogador e treinador, e fico triste com algumas coisas que se vão passando e que vejo a associação a assobiar para o ar, que não se passa nada, e acho que devia ter um bocado de sensibilidade. Eu digo isto pelo seguinte: eu gostava ainda hoje, isto é a título particular, não a título como treinador de Gondim, mas sim como só treinador, gostava ainda hoje de saber qual foi o relatório que foi feito em relação à minha expulsão. Porque em relação aos 3 atletas, ele diz que disse, eu tenho que acreditar na palavra do senhor árbitro e tenho que acreditar na palavra dos meus jogadores, que depois daquilo que eu vi nesse jogo, acho que devem ser bem mais sérios os meus jogadores. Mas de qualquer das formas, eu sei que disse ao fiscal de linha e não ao árbitro. E a única coisa que disse foi: havia necessidade de fazer isto. Agora, o que eu não admito, e digo isto aqui, como o Fernando disse, se calhar há muita gente a ouvir, seja a este árbitro ou outro qualquer que utilize uma farda, que utilize um posto de trabalho momentâneo para falar para as pessoas como se fôssemos animais, escravos ou qualquer coisa do género. Isso é que eu não admito, nem a este árbitro, nem a nenhum. Porque se eu falar para ele da forma que ele falou para mim, eu serei expulso. Mas se ele para falar para mim da forma que falou, o que é que lhe acontece? Nada. O que acontece é que provavelmente ele escreveu aquilo que eu lhe disse depois dele me expulsar. Aí sim, e ele teve razão para escrever. Agora, provavelmente ele escreveu que eu lhe disse aquilo antes de me expulsar. E a associação tem que ter o bom senso, porque nós andamos todos no futebol. Eu ando no futebol, todos, é uma forma muito global. Ando no futebol por paixão, porque realmente acho que é um desporto que exige muito mais do que aquilo que muita gente anda no futebol a fazer. E algum cuidado da forma que avalia os castigos e que avalia os relatórios. Porque eu, quando vejo treinadores da Primeira Liga a serem expulsos e no domingo seguinte a estarem no banco e a pagarem 70 euros de multa, eu pergunto: eu que sei o que disse ao árbitro, apanho um mês de castigo e 100 euros de multa. Isto é quase como se eu tivesse matado alguém. E não podes ir para o banco. E não posso ir para o banco. Portanto, eu acho que tem que haver um bom senso
eu não estou a dizer com isto que, nem estou aqui a discutir se foi bem ou se foi mal expulso, porque provavelmente o árbitro provocou aquilo depois dissesse o que disse, isto é um enrolar de situações. Agora, a associação não pode só pensar na parte financeira. A associação tem que ter uma sensibilidade de cativar as pessoas a estarem nesta associação. Eu conheço muita gente que está a sair para as associações de Aveiro, para as associações de Braga, etc. E este é uma das condicionantes desta associação. Tem que haver um bom senso. Nós não podemos, por dar cá aquela palha, castigar um treinador ou castigar um jogador com castigos demasiado penalizantes e demasiado exagerados e não abordarem a essência do jogo, que é o que é que fez este treinador, o que é que fez esta equipa ter 4 expulsões num minuto. Portanto, isto é uma análise que eu ponho no ar e que digo assim, pá, não é normal num lance serem 4 pessoas expulsas. Ou estamos todos errados ou está um senhor certo. E é isso que eu digo. Em relação ao que tu estavas a dizer de penalizar em 2 jogos, conforme eu disse, nós treinadores, os presidentes e as direções dão-nos matéria-prima dentro daquilo que são capazes e que são as possibilidades do clube para a gente ter 20, 21, 22 jogadores e que temos que estar preparados para estas adversidades. Agora, eu estou preparado para lesões, para castigos, para algumas condicionantes. Não estou preparado para um elemento alheio a uma realidade futebolística estragar a organização de uma equipa, estragar aquilo que é a projeção do crescimento de uma equipa e nós, ao fim de 2 jornadas, ao fim de uma pré-época, termos que fazer a alteração toda de planos porque alguém acordou mal disposto e achou que naquele dia havia de destruir aquilo que foi a construção de um castelo durante um mês. Isso eu não posso aceitar. E penalizou-nos, não foi por causa disso que se calhar nós perdemos em casa com o Pedroso, porque foi um jogo atípico, não foi por causa disso que perdemos no sábado com o Castelo, porque faltou um bocadinho daquilo que já fomos falando, faltou alguma experiência para gerirmos alguns momentos do jogo e para sermos eficazes noutros momentos. Agora, nós não podemos passar por cima destas coisas e os punidos são sempre os mesmos. Eu vejo estes senhores a apitar no fim de semana seguinte, a fazer exatas mesmas asneiras noutros jogos e continuam a apitar e continuam a ir no futebol e nada lhes acontece. E não pagam multas. Nós, se abrirmos a boca, se dissermos alguma coisa, o que eles escreverem é um dado adquirido, porque eu gostava que numa situação destas, foram 4 expulsões no minuto. Eu acho que o mínimo que eles tinham que fazer era ouvir-nos. Recorreste? Não vale a pena. Para quê? Posso só dar aqui uma informação. Eu já recorri de um castigo. Estava a ver um jogo de júniores valonguense-ataense e fui expulso no meio da assistência. Fui identificado pela polícia, houve um relatório policial e eu recorri porque eu não fiz nada para ser castigado. Era uma perseguição já desde 1995 de um árbitro à minha pessoa. Desde 1900, mas não era por ele, porque ele era uma criança na altura. O pai dele na altura era presidente de um clube de Vila Nova de Gaia. E então esse árbitro aproveitou e expulsou-me em Valongo, no campo do Xisto, lá em cima, no sintético. E eu recorri, levei testemunhas. Quando a pessoa que me inquiriu e eu li o que estava lá escrito, eu senti-me mal, porque eu nessa altura tinha 52 ou 53 anos e o que estava lá escrito era por um miúdo de 25 ou 26 anos, que tinha idade para ser meu filho. E é incrível como é que a pessoa que está a julgar, porque era um jovem advogado que estava a fazer o inquérito, que até é aqui de Rio Tinto, e eu fiquei sem vontade de escrever nada, de responder, porque o que estava ali, eu não disse nada daquilo. Mas o que é certo é que levei um mês de castigo, 100 euros de multa, e a carta que eu recebi depois foi improcedente, o pedido de revisão de castigo e não sei o quê. Por isso, é sempre inconsequente. E eu costumo dizer, muitas vezes, dizia quando era treinador e hoje digo como dirigente, no cumprimento que digo aos atletas: mais vale um cobarde vivo do que um herói morto. Para determinadas personagens que andam no futebol, o silêncio é a melhor coisa e muitas vezes só o nosso pestanejar leva-nos a ser advertidos. Quanto mais se gesticularmos ou abrirmos a boca. Por isso é preciso ter muito cuidado, porque os treinadores são obrigados a ter preparação.
Os treinadores são obrigados a ser preparados, os atletas são obrigados a ser preparados diariamente. E os árbitros, qual é a preparação? Onde é que eles se preparam? Onde é que eles trabalham? Resultados de provas? Que tipos de provas? Que facilitismos é que existem? Cuidados médicos? Quantos árbitros é que têm capacidade para dirigir um jogo e fazer as diagonais de 75 metros em cada jogo? Pergunto eu, quantos? Há árbitros que têm dificuldade em locomoção, em se mexerem, e tu vês no banco, às vezes até te dá vontade de rir, ou não dá? Como é que é possível? Pronto, a mim dá-me. É assim, nós não podemos fazer nada, temos que continuar a acreditar, porque o futebol já existia antes, vai continuar a existir sempre, e é uma paixão, e quem gosta... Mas eu, para finalizar este assunto, eu quero dizer que o Gondim é uma equipa, é um clube já com algum prestígio. Aquela direção do Gondim já está lá há alguns anos e acho que tem feito um trabalho de mérito nos últimos anos. Conseguiu levar aquele clube à elite, o que numa freguesia tão pequenina, com tão pouca população, acho que é um feito de enaltecer. E é um clube que os árbitros podem estar completamente tranquilos, que eles nunca vão fazer um recurso, nunca vão fazer um pedido de reunião, nunca vão fazer nada. É uma forma de estarem no futebol, é uma forma de dirigirem o clube, em que eu respeito. Agora, há uma coisa que me passa um bocadinho ao lado do Gondim ou de outro clube qualquer, que é o meu caráter, a minha dignidade e Óscar Nogueira enquanto homem. E se eventualmente há esta hipótese de me penalizarem ou de me humilharem enquanto treinador, que nós nos sentimos um bocado, até mesmo por isso que estamos a falar, um bocado atados em termos de reação, enquanto homem, mexerem no meu caráter, na minha dignidade e na minha educação, faz com que me revolte. E daí que eu tenho um bocado de dificuldade em lidar com gente cobarde que se aproveita de um jogo de futebol para qualquer tipo de represália ou qualquer coisa do género. Eu sei perfeitamente que a classe dos árbitros é uma classe muito unida, sei que a classe dos árbitros é uma classe de gente que passa boca a boca informações, mas há uma coisa que eu acredito, é que no meio dos árbitros também há homens, e eles comecem a pensar que antes de serem árbitros e antes de se ficarem bem e de irem para o café dizer opá, eu consegui expulsar o fulano de tal, pensem que têm em casa filhos para dar exemplos e que têm família em casa para dar exemplos e que é mais importante eles darem exemplos como caráter, como homens, como seriedade, como dignidade, que propriamente uma brincadeira de amigos de dizer que expulsou este ou aquele, que se eventualmente nem respeito têm pelo trabalho que eles estão a ter. Portanto, em forma de resumo, aquilo que eu disse é que acredito que tenha sido um dia mau para este árbitro. Acredito que ele também tenha algum caráter e que tenha alguma seriedade, mas que realmente nos conseguiu penalizar bastante e que provavelmente também nos dificultou a que nós nos jogos seguintes tivéssemos outras armas para disputar esses mesmos jogos. Mas já passou, faz parte do passado, eu estou a cumprir o castigo, a multa deve estar paga, portanto o futebol segue, a bola está a continuar a saltar e não se passa nada até à próxima vez. Exatamente. Óscar, e a bola salta realmente, o tempo também passa, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Eu olhava aqui para a classificação da Série 1. Quem são para ti os principais candidatos? O Gondim é candidato ou, numa análise àquilo que tem sido os primeiros 4 jogos, quais são para ti as equipas mais apetrechadas para a subida de divisão? Eu no início do campeonato disse que obrigatoriamente num campeonato destes as equipas de Gaia são sempre candidatas. Primeiro, porque têm uma mística diferente de ver o jogo, de ler o jogo, de disputar o jogo. São equipas muito mais agressivas, muito mais aguerridas, muito mais direcionadas a estes campeonatos competitivos. Eu disse logo que, para mim, Sandinense e Candal, independentemente de haver mais 2 ou 3, e o Pedroso, estavam nos 5 primeiros classificados e a prova estão começa... 4 equipas de Gaia nos 4 primeiros lugares. Começa... Porto Zelo também. Pois, mas o Arcozelo para mim até é uma pequena surpresa, porque daria mais para o Sandinense, Candal e Pedroso. E depois pode eventualmente, dentro daquelas equipas que se fala muito, que se apedrecharam e que têm investidores não sei de onde, que é o caso do Parafita e não sei o quê, que possam aparecer lá em cima. Sei que o Nogueirense tem uma equipa muito forte, uma equipa com miúdos talentosos e que fazem deles também uma equipa com qualidade para disputar os primeiros lugares.
O Gondim, aquilo que eu disse no primeiro jogo, vou dizer hoje, que é candidato a ganhar o próximo jogo. Com dificuldade ou sem dificuldades, mas nós vamos disputar os jogos todos só com o sentido dos 3 pontos e da vitória. Seja em casa, seja fora, nós abordamos o jogo da mesma forma. Só assim é que os miúdos vão crescer, só assim é que eles vão ficar mais competitivos, só assim é que eles vão ficar muito mais aliciados com o jogo. Portanto, é essa forma da gente ver. Não estou preocupado com a classificação neste momento, sei que vamos fazer um campeonato tranquilo e dentro daquilo que projetamos. Agora, as coisas, os passos têm que ser dados em chão firme e não pode ser dados aleatoriamente, porque senão é tudo muito supérfluo. E estamos mesmo a terminar. Agradeço mais uma vez ao Óscar a sua presença no Futebol de Ouro. É já um amigo que nos visita regularmente. Deixo também um abraço ao Fernando e ao Mário. Para a semana estará cá o Pedro Campos em substituição do Mário. Próximo programa então 2 a 8, com especial foco na equipa do Sousense, com a presença do treinador principal da equipa do Sousense. Para terminar, despeço-me até para a semana e vamos então, porque parece que os problemas técnicos persistiram mesmo à segunda tentativa da rubrica Bancada Distrital. Vamos então passar a rubrica referida do Henrique e depois iremos também partilhar na página de Facebook do Futebol de Ouro. Portanto, ficamos com a Bancada Distrital. Para a semana cá estaremos. Três semanas depois do ranking oficial da Divisão de Elite, 2 demissões. Pedro Ferreira deixa o Sport Clube Rio Tinto, da Série 1, após derrota na segunda eliminatória da Taça de Portugal, e o Calica deixa o Tircense, a equipa da Série 2. Um dado mínimo curioso é que na época passada estes 2 treinadores foram oficializados no mesmo dia pelas respectivas equipas. E tudo existindo que também saíssem os 2 no mesmo dia. Os 2 treinadores dimissionários parece que andaram combinados. É que na temporada passada até fizeram um trabalho meritório. Pelo Rio Tinto, Pedro Ferreira conquistou a taça AF Porto e o Calica acalentou a esperança do Tircense na luta pelos lugares dos play-offs de subida, quando ninguém acreditava. Na presente temporada, os resultados menos bons acabaram por influenciar o destino destes treinadores. Apesar de tudo, e face ao que fizeram na temporada passada, a saída foi limpa e no timing.